23, tá no 23 na porta. Tá bom. 23, tá o número de você. É. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Endeavor. Hoje a gente tem o prazer de receber pela primeira vez um empreendedor Endeavor aqui nessa mesa, Rafael da Valley Laser. Rafa, obrigado pela presença. Prazer enorme estar com você. Um grande prazer é meu. Valeu, obrigado. Antes da gente começar, eu queria fazer um agradecimento sempre especial ao INSPER, que apoia e dá toda a infraestrutura para a gente fazer esses eventos aqui. E lembrar que esse webinar marca o lançamento do novo portal da Endeavor. Então, o novo portal da Endeavor renovado, enfim, com cada vez melhor para você achar seu conteúdo, achar sua forma de se inspirar. Então, naveguem no site, aproveitem, deem feedbacks aqui para todo o time. A gente está super entusiasmado com nesse novo portal. Explicando, Rafa, rapidamente como é que vai ser a dinâmica. Primeiro a gente começa pedindo para você se apresentar, contar um pouco da história. Acho que o pessoal está super curioso para saber como é que vocês chegaram até aqui, se tornaram uma das empresas que mais cresce no Brasil, né? A que mais cresce pela Exame e pela Deloitte. E depois o pessoal vai mandando perguntas para a gente, faz um bate-papo. Já tem algumas perguntas que foram enviadas na inscrição, estou com elas aqui, e a gente vai conduzindo esse bate-papo. Então, quer começar se apresentando, Rafa? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Então, pessoal, primeiro agradecer ao pessoal pela oportunidade aqui da Endeavor, um grupo maravilhoso aí, pessoal muito motivado também, isso dá mais energia para a gente, né? O meu nome é Rafael, eu tenho 30 anos, sou engenheiro mecânico e eu, junto com meu irmão gêmeo, Gabriel, somos fundadores e sócios da empresa Valley Laser, que é uma empresa que fabrica e vende máquinas que possuem a tecnologia laser como ferramenta, né? Então, o que é isso? São para os processos de marcação, corte e laser para solda na indústria, né? Então, aplicações disso são as mais diversas, né? Desde uma marcação de um alicate da Tramontina, os fogões da Brastemp, da Consul, até um equipamento elétrico da General Electric, né, da GE. Então, existem vários clientes no Brasil, nós felizmente ocupamos a liderança aí do mercado, mas a gente está só na pontinha do iceberg, né? Tem bastante coisa para crescer, bastante coisa para fazer e muito o que aprender também, né? Legal, Rafa. E uma história que eu adoro da vida de vocês, né? Essa vida empreendedora de vocês, é a primeira venda. Certo. Eu acho que ela conta muito sobre esse espírito empreendedor, essa vontade de fazer acontecer, e acho que ela traz vários insights também para o pessoal que está assistindo a gente. Você quer contar para a gente como é que foi que vocês... Eu acho que é interessante essa história, porque o pessoal se pergunta, poxa, como é que vocês criaram a empresa que mais cresce no Brasil? Vocês tiveram ajuda financeira dos seus pais? Como é que foi essa história, né? Como é que vocês criaram a empresa, né? Como é que você que está aí sentado, escutando e vendo esse webinar, se coloca nessa posição? Como é que eu dou o primeiro passo, né? Eu acho que a nossa história, ela não é o segredo, não é nada milagroso, mas é o jeito que eu fiz, o que o meu irmão fez também, e que, graças a Deus, deu certo. Na realidade, o que aconteceu é que nós, durante a faculdade, desde que a gente entrou na faculdade, eu e meu irmão, Gabriel, a gente sempre teve muita iniciativa de aproveitar as oportunidades que tem na universidade. A gente se formou na Federal, lá de Santa Catarina, e, na realidade, a Federal, as universidades, elas abrem as portas, né? Mas quem tem que passar pela porta é o próprio estudante, né? Se ele não fizer isso, não adianta nada ter as oportunidades, né? Então, desde o início, a gente aproveitou muito essas oportunidades, sempre trabalhando nos laboratórios, sempre envolvidos com os professores, e a gente acabou indo para a Alemanha trabalhar no Fraunhofer Institute, que é um dos maiores institutos do mundo, que fica em Aachen, na Alemanha, né? E normalmente o pessoal vai para lá para ficar 1 ano, 6 meses e trabalhar cerca de 19 horas por semana, né? Então, a gente acabou ficando lá 3 anos, né? A gente trabalhava em média 40 e poucas horas por semana, o dobro, né? De graça ainda. E, na realidade, a gente teve a oportunidade de conhecer tudo lá, de trabalhar com vários projetos grandes, desde Rolls-Royce, MTU, BMW, quer dizer, vários grandes projetos, que para nós era uma oportunidade fantástica, né? Quando a gente estava pronto para voltar para o Brasil, depois de 3 anos, ainda na graduação, a gente tinha nessa época 24 anos, tá? A gente pensou, bom, o que eu vou fazer, né? Aí agora, meu sonho de empreender desde o início, eu sempre tive uma ideia,
mas nunca uma coisa muito concreta, né? Aí eu cheguei para o meu chefe lá na Alemanha, que tinha vários contatos, e falei para ele assim, eu e meu irmão, né? Olha, eu gostaria de trabalhar aqui, por que eu quero fazer um doutorado, né? Aí ele me falou assim, olha, lista para mim numa página as 10 empresas que você sonha em trabalhar. Aí eu e meu irmão, nada bobo, né? Fizemos uma lista lá. Tudo. Fórmula 1, Renault, Ford, Bosch, Porsche, BMW, NASA, tudo que vocês imaginam estava nessa lista. E aí eu entreguei isso para ele, né? Eu, Gabriel, e a gente olhou aquela lista e ele falou assim, ele leu aquilo com um alemão bem sério, né? Olhou aquela lista, ele falou assim pra gente, olha, na NASA vai ser difícil, agora no resto dá. E a gente, meu Deus, é maravilhoso, né? Oportunidade fantástica, né? Fazer um doutorado lá, trabalhar numa empresa alemã, morar lá. Só que isso era realmente o que a gente queria, né? Então a gente pensou, bom, essa oportunidade eu já tenho, né? Será que existe uma outra oportunidade? E aí que veio aquele grande momento, espírito, né? Então, nesse momento, o que a gente fez? A gente estava lá na Alemanha, eu liguei para uma feira, eu e o Gabriel ligamos para uma feira aqui no Brasil, e a gente ligou para a feira falando o seguinte, olha, eu sou engenheiro aqui, estudante, não tenho R$1 no bolso, mas eu estou trabalhando no melhor instituto de pesquisa do mundo. Como é que eu faço para poder expor o que eu estou aprendendo aqui na feira? Só que tem um detalhe, você vai ter que me ceder o espaço, porque eu não tenho R$1 para poder pagar isso. Então a gente pegou e encheu o saco do cara, ficou ligando para o telefone fixo dele, durante mais de um mês eu ligava, meu irmão ligava, eu ligava, meu irmão ligava, era a mesma voz, porque nós somos gêmeos, o cara achava que a gente era uma pessoa só, meu Deus, foi um fuzuê. Ligamos para o celular dele, depois de uns 30 dias ele conseguiu dar para a gente uma área que era mais ou menos uns R$15 mil, né? E a gente pensou, pô, ótimo, já tem espaço, né? Aí a gente ligou para a engenharia lá na Federal de Santa Catarina, e eu não sei se vocês conhecem, o ensino na Federal é fantástico, é maravilhoso, mas obviamente que ele, por ser uma universidade federal, ela tem restrição de verba, né? Então é muito difícil você conseguir dinheiro adicional, né? Então a gente ligou lá várias vezes e ficamos enchendo o saco do pessoal para conseguir dinheiro para pagar o stand e pagar o frete de peças e tudo mais para divulgar. Depois de mais de um mês enchendo o saco, no mesmo esquema, eles concederam para a gente uma ajuda de custo de mais ou menos também uns 10 a 15 mil. Então eu tinha o espaço, eu tinha o stand, como transportar as peças, mas eu não tinha o que expor ainda, né? Então, só faltava o que expor, né? Então eu e o Gabriel, a gente foi lá de terno, né, engravatado, arranhando aquele alemão que estava nervoso, né? E agendou a reunião com o chefe do instituto da Alemanha lá, que era um cara extremamente cobiçado, 3 semanas de antecedência para a reunião, e sentamos lá com ele para conversar sobre esse aporte. E a gente começou falando do Brasil, porque o Brasil isso, o Brasil aquilo, o Brasil aquilo lá. E ninguém falava de BRICS direito naquela época, mas a gente já estava falando do Brasil e tal. Aí o que a gente fez? A gente fez uma proposta para ele. Olha, o Fraunhofer está no mundo inteiro, tem sede na Alemanha, tem sede na Ásia, nos Estados Unidos, mas não tem nada no Brasil. Vamos apostar no Brasil? Eu faço o seguinte com você. Se eu investir X de dinheiro, você investe a mesma quantia? E aquele alemão bem modesto, né, bem orgulhoso, aceitou a proposta. Então aquele cara que estava pagando, que estava recebendo para poder fazer as maiores palestras do mundo, estava naquela hora pagando para mim e para o meu irmão para ajudar a gente a divulgar as coisas no Brasil. Então, eu ofereci para ele R$30 mil, que era o que eu tinha conseguido com os outros pessoas, né? E ele deu mais ou menos 10 mil euros para ajudar a gente nisso. Então, a gente trouxe lá da Alemanha várias peças, aplicações que eu tinha trabalhado junto com o meu irmão para expor nessa feira. E nessa feira estava escrito, eu pedi, obviamente, a permissão, o Fraunhofer, né, a UFSC, né, e a Velle, que eu tinha criado junto com o meu irmão o logo, uma semana antes de levar para a feira, né? Então, nessa feira, felizmente, a gente acabou conhecendo o nosso primeiro cliente, né, que foi a CEPAC, lá de São José, que acabou acreditando na nossa ideia e comprando a primeira máquina. A gente negociou com eles basicamente assim, ó, você faz metade, a gente faz metade do preço e você me dá o triplo do prazo, né? E aí eu, meu irmão e mais 2 amigos da faculdade criamos a primeira máquina. E o que hoje quase 60 pessoas fazem, a gente fez lá em
em 4 pessoas. 4 pessoas. Então, legal, acho que essa história, como tantas outras que a gente vê de empreendedores, a primeira venda sempre tem um quê de criatividade muito forte, né? E acho que é super bacana esse exemplo para ilustrar, Rafa, o quanto que você precisa se virar, né? No fundo, empreender é uma... Tem que ser sagaz. Você tem que dar um jeito de botar o barco na água, né? Acho que essa atividade, essa história ilustra muito bem essa atividade de você colocar o barco na água. E você falou no comecinho da sua história, quando estava contando a história, sobre uma frase que é muito marcante, que é, existem várias portas abertas, mas você que tem que atravessar. Isso. Né? Vocês tiveram algumas portas abertas na faculdade. Eu queria que você explorasse todas as portas que o ambiente trouxe para vocês. Né? Deixa eu só fazer a Endeavor lançou ano passado um índice de cidades empreendedoras, que nada mais é do que um ranking para mensurar quais são as melhores cidades para se empreender no Brasil, as melhores capitais. E Florianópolis ganhou. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente tudo que você aproveitou desse ambiente público e o que você recomenda os empreendedores que estão assistindo a gente aproveitarem, buscarem de opções que tem disponíveis. Super bacana também. Eu acho que, além da universidade, que tem os professores, que são pessoas que têm muito conhecimento, eles têm muitas portas para abrir, seja em universidades lá fora, seja em empresas, né, em laboratórios. Isso tudo é um espaço que o estudante tem que aproveitar, mas ele tem que fazer isso por própria vontade. Ninguém vai ficar lá e levando ele na mão dele para tudo, né? Então, além dessa questão da universidade, que eu acho que é muito importante, tem a questão dos programas de incentivo. Vocês tiveram apoio de algum? Então, por exemplo, existe o Sinapse da Inovação, que o que eu participei era da Fundação CERT, né, que organizou, em Santa Catarina. Temos o prêmio, o PRIME, né, que também foi muito interessante, né, se eu não me engano foi pelo FINEP, o SEBRAE, né. Nós participamos dos editais de subvenção do FINEP, de RAI, do CNPq. Quer dizer, todos esses projetos ajudaram muito a gente no início, porque quando você está no início da empresa, você não tem dinheiro nenhum, né? Então, quer dizer, os pais e tal, não é todo mundo que tem dinheiro para colocar ali na empresa e começar já com capital, né? A gente ali começou do zero mesmo, né? Então, como que se faz isso? Esse capital ajudou muito a gente a iniciar. Tem muita gente que nem sabe que isso existe, né? Mas tem oportunidades sobrando, que faltam projetos para aceitar essas oportunidades. Ao todo, você consegue calcular o quanto que vocês pegaram de dinheiro do governo, disponível em editais? No total, deve ter sido mais ou menos uns 3,5 milhões de reais. 3 milhões? Então, isso foi, obviamente que isso não é gasto em um ano, ele tem as destinações específicas, né, para a área de desenvolvimento, principalmente para a área de pesquisa, desenvolvimento, contratação de mestrandos, doutorandos. Agora, essas oportunidades estão abertas. Hoje, se você entrar na internet, vai ter vários editais aí abertos com disponibilidade. O que faltam são boas ideias, são bons produtos, são um pessoal com iniciativa para poder correr atrás disso, né? Então, esse é um ponto, né? O outro ponto é a tua iniciativa. Por exemplo, ninguém disse para mim que eu tinha que ir para a Alemanha, né? Eu acho que você tem que pensar, se você quer ficar bom em um aspecto, onde é que é o melhor lugar do mundo para fazer? É na NASA nos Estados Unidos. Então vai mandar um e-mail pro cara e vai pedir uma vaga de estágio lá. Foi fácil ir lá para o Fraunhofer? Olha, quando vocês tiveram que correr atrás? Na realidade, a gente mandou e-mail para o mundo inteiro, literalmente, né? A gente mandou e-mail para o mundo inteiro. Eu fiquei muito próximo do professor, o Walter, que inclusive é meu sócio na empresa. O Walter Weingärtner é um professor que tem um conhecimento, é um dos maiores especialistas no Brasil na área de microprecisão, e ele sempre foi um cara muito motivado, ele sempre ajudava os estudantes, quem tinha iniciativa, ele deixava o cara correr, né? Então isso também é uma função do professor, né? De deixar o estudante correr quando ele pode, né? Então essa ajuda, quer dizer, de você correr atrás, isso dá trabalho, mas vale muito a pena. Vale muito mesmo, né? Dá para ver pelo histórico de vocês. E nessa linha do histórico de crescimento, a chamada do nosso webinar é uma coisa na linha de, vamos ver o que é uma das empresas que mais cresce no país, a que mais cresce no país tem para contar para a gente. Certo. E vocês, ultimamente, vocês saem muito na mídia, né? Tem revista, aparece na TV, dá entrevista, ganha prêmio, coisa e tal. Tem medalha do conhecimento, que é um prêmio... bem legal. Baita prêmio que vocês receberam um tempo atrás.
mas o pessoal não vê o dia a dia, né? Exatamente. É fácil assim mesmo ganhar tudo isso, crescer? Não é nada fácil. Na realidade, o que o pessoal vê na mídia é mais o glamour, né? Mas tem muito suor, né? Tem 99% de transpiração, né? Você tem que ralar muito para conseguir fazer as coisas, né? Na realidade, o dia a dia da empresa é muito trabalho com a equipe que você tem na empresa. Você tem que ter boas pessoas, porque sozinho, com certeza, você não chega a lugar nenhum, né? Você tem que ter muita gestão, trabalhar com metas, trabalhar com uma equipe motivada, ter isso bem claro, né? Onde você quer chegar, né? Se você não sabe onde você quer chegar, como é que você vai conduzir todo mundo para esse ponto, né? Então, eu acho que esse conhecimento de gestão é uma coisa que aprendeu e a duras custas, porque, pelo menos eu que saí da engenharia, é uma área muito técnica, né? Você não tem muito conhecimento de gestão de empresa, você acaba tendo conhecimento técnico, né? Então, isso a gente acabou também aprendendo bastante com o pessoal do Criatec, que em 2011, né, a gente criou a empresa em 2008, em 2011 a gente foi investido pelo fundo de investimento do BNDES, o Criatec, que nos ajudou muito nessa questão de governança, né? Então, desde 2011 a gente é uma SA, que tem reunião de diretoria, reunião de conselho, assembleia, quer dizer, toda uma estrutura de governança que ajuda a gente a sempre estar mirando no business, nas grandes metas, né, onde o barco tem que rumar. Né? Uhum. E a gente começou já a entrar um pouco no tema de gestão, né? Acho que o pessoal que está assistindo a gente já conhece um pouco mais você. Queria aproveitar o gancho para reforçar o convite para as pessoas mandarem as perguntas. A gente já recebeu um monte, mas é sempre bom, fiquem à vontade para mandar. A primeira, acho que chama atenção, Rafa, beleza, vocês venderam lá a primeira máquina, Sim. Mas e aí, né? Quais são os primeiros desafios que vocês tiveram ao começar a expandir o negócio? Vocês não tinham histórico, como você falou, vocês não tinham dinheiro da família. Como é que foram os primeiros meses de companhia? É uma boa pergunta. Na realidade, quando a gente convenceu o primeiro cliente, né, a gente vender aquela máquina para ele, porque obviamente que ele acreditou na nossa ideia, no nosso branco do nosso olho, né, porque a gente não tinha nada na época, não tinha escritório, não tinha nada, né. A gente correu atrás de um local para poder construir a máquina, né. Então, como a gente já era especializado em laser lá fora, numa tecnologia, na realidade, muito mais evoluída, né, a gente correu atrás de incubadora, né, incubadora de empresas. Né. Incubadora de empresas é um ambiente muito interessante, porque ele é fácil de começar a empresa. Você tem ali, no caso, a gente ficou na incubadora Celta, que fica em Florianópolis, né, e lá é um ambiente interessante, porque você está junto com vários empresários que também estão na fase de início. Tem empresários que já estão saindo da incubadora, que têm experiência para compartilhar. E isso ajuda muito. O aluguel é barato, você não se preocupa com faxineira, você se preocupa somente com o teu business. Né? Fez total diferença na tua com vida certeza, com certeza. ter uma incubadora. Sim, não, com certeza. Acho que o pessoal que está começando, é bom se envolver com essa questão de incubadoras, eles têm muito o que ajudar, né? É um ambiente favorável em vários aspectos. Né? Até é como se fosse uma vitrine. Né? As empresas que estão lá, porque tem um processo seletivo para entrar, né? Já te olham de maneira diferente. Né? As pessoas já te olham de maneira diferente. Né? Então, já tem uma análise do teu business plan, já tem uma análise do teu potencial para você estar lá dentro. Né? Então, isso tudo favorece. Né? Ali, na realidade, a gente não tem muito segredo. A gente trabalhava mais de 16 horas por dia, várias noites dormimos dentro da empresa. Isso não é diferente para mim nem para ninguém, né? Que quer fazer um bom negócio e fazer ele rápido. Né? Eu, meu irmão, tem pessoal que trabalha com a gente até hoje. O Bruno Geller, por exemplo, que ele é o gerente aqui nacional de vendas, ele está até hoje com a gente e estava lá na primeira máquina também trabalhando. Então, existem aí vários fatores que contribuem. Né? O ambiente, incubadora, as pessoas que você se associa, que você tem como teu braço direito, e a sociedade. Né? Sociedade, com certeza, ela é um ponto fundamental. Né? Se eu pegar o principal causa de quebra de empresa, é a sociedade. Né? Então, nesse ponto, eu me dei muito bem, porque eu sou sócio do meu irmão gêmeo. A gente é sócio desde a barriga, né? Então, ajuda um pouquinho, né? E uma característica que é muito comum em empreendedores que têm muito sucesso, que a gente vê aqui na Endeavor, e que vocês também têm, essa coisa de ouvir muito, de procurar muita ajuda. Né? Então, vocês foram buscar ajuda em todos os programas do governo possíveis, vocês foram buscar ajuda na incubadora, buscaram ajuda no fundo, buscaram ajuda na Endeavor,
E vocês mantêm com ouvidos muito abertos, e ao mesmo tempo, vocês são super jovens, você e o Gabriel, 30 anos, aparecendo na mídia, não sei o quê. Como é que você equilibra essa coisa do um cara bem-sucedido, apesar de tão jovem, ao mesmo tempo com o desafio de manter a humildade para continuar sempre aberto, ouvindo, aprendendo? Como é que é isso como é que você pratica isso no seu dia a dia? Super legal essa história. Na realidade, eu acho que o segredo também é você ser humilde, né? Essa humildade, o cara que ele é muito afogado no próprio ego, ele acaba se afogando, né? Se afogando que ele não aceita outras verdades, né? Não aceita outros conhecimentos. E na realidade, se você for um exército de um homem só, você não vai para lugar nenhum, né? Você tem que saber encontrar boas pessoas, motivá-las e trazê-las para o mais perto possível, né? E delegar as funções e fazê-las crescer junto. Acho que essa é a ideia, né? Então, esse é um grande desafio dos empreendedores. Porque você geralmente faz um negócio, você se esforça para aquilo, faz certo, e isso acaba tendo um destaque. E saber lidar internamente com o sucesso, né, e com a humildade é um desafio, querendo ou não, né? Porque ao mesmo tempo você tem que se vender para o teu cliente, se vender para o teu investidor, e ao mesmo tempo você tem que ter a humildade para poder ter equilíbrio na tua vida, né? Então, o que me ajuda a ter humildade é a minha família, né? A minha mulher, acho que esses aspectos, né? Tem um negócio que eu escutei de um consultor da Endeavor, inclusive, que é muito legal. Ele fala, o Antônio Napoli, da Kaiser Associados, né? Ele falou do memento mori, né? Acho que isso eu nunca esqueci. Na realidade, é uma prática, um costume que ele me ensinou, de quando você tem um momento de exaltação, né, de você estar na mídia, você tem uma coisa muito a comemorar, você para um momento para fazer alguma coisa de caridade, né? E isso é uma coisa que talvez ninguém saiba, né? Uma coisa que você não pode fazer para sair na mídia, né? Tem que ser uma coisa que ninguém sabe, mas você destinou o teu item mais valioso para ajudar alguém. Que é o seu tempo. Que é o seu tempo. Porque dinheiro é fácil, agora ter o tempo é difícil. Super legal. E você estava falando a história do exército de um homem só, né? Vocês começaram com um exército de 4 homens. Vocês montaram a primeira máquina. Você é engenheiro mecânico, o Gabriel, teu sócio, engenheiro elétrico. Mexendo lá com laser, montaram a máquina, botaram a máquina de pé. Mas hoje você tem 60, 70 pessoas na companhia. E eu imagino que você não esteja mais no dia a dia. Você provavelmente deve dar algum pitaco ou outro na máquina, mas seu dia a dia mudou. Você fala hoje com bancos, você fala com investidores, você faz grandes vendas, você eventos de relacionamento. Como é que é essa transição de um empreendedor que é totalmente executor, especializado num negócio, né, numa máquina, numa tecnologia, para virar um gestor, alguém que tem que ser mais generalista, criar a cultura da empresa? Como é que está sendo essa transição para você e o que você acha que são os principais desafios que você está passando? Isso eu acho que é uma questão fundamental no crescimento da empresa. Se você se você não delegar funções, se você não confiar nas pessoas que você está trazendo, você não cresce, né? Então, para a gente ser a empresa que mais cresce no Brasil, com certeza eu tenho boas pessoas lá, né? Outra coisa que contribui é porque eu e meu irmão, nós somos gêmeos, mas não somos iguais, né? O Gabriel, ele tem um tipo de comportamento diferente do meu, e a gente se complementa. Isso é excelente, na realidade, né? Então, eu acabei me destinando mais minha atenção para a área financeira e comercial, e o Gabriel para toda a área técnica, né? Então, desde o início, a gente começou já a se diferenciar nas questões de funções e responsabilidades. Era uma coisa natural que aconteceu desde o começo. Alguém tinha que pagar a conta, alguém tinha que atender o telefone, alguém tinha que fazer a máquina, né? Então, isso foi tomando corpo e, na realidade, eu acho que a tomada de decisões de gestão, negociações com investidores, a negociação com bancos, que eu tenho ajuda, obviamente, do meu diretor financeiro, são questões que são mais estratégicas, questões que só você pode fazer. Na realidade, o que eu levo para mim é assim, tudo que você consegue delegar, você tenta delegar, né? Agora, tem algumas questões que é difícil você delegar, né? E tem muita gente que acha que RH, por exemplo, é para delegar, né? Eu aprendi com o Jorge Paulo Lemann, que vamos dizer assim, que é um excelente ensinamento, né? Que essa é principalmente uma das funções que você tem que tentar não delegar, você tem que assumir isso, né? Como dono da empresa. Esse é um ensinamento que eu aprendi hoje aqui, né?
E conta um pouco mais das práticas de pessoas que vocês têm lá na companhia. Tanto desde recrutar pessoas, como é que você garante que você tenha ali as mentes mais brilhantes saindo da Federal de Santa Catarina? Como é que você incentiva elas? Bom, na realidade a gente tem metas bem claras, principalmente na área comercial, né? E a gente procura buscar pessoas que têm mais ou menos a mesma energia que nós temos, né? A energia que nós temos é o que eu falo, sangue no olho, sangue nas veias, né? O pessoal motivado, com força para poder tocar o ritmo que a gente segue. A gente já tentou contratar pessoas que eram muito boas, bem qualificadas, mas que quando entravam na VL não conseguiam acompanhar o ritmo, que é extremamente acelerado, né? Então, as pessoas que a gente contrata geralmente são pessoas jovens, pessoas às vezes recém-formadas na Federal ou nas outras, no Instituto Federal ou em outras academias, mas que sempre tenham aquele perfil de fome, vontade de vencer, vontade de querer crescer e de fazer a coisa acontecer, não esperar acontecer. E por que vocês trazem pessoas muito boas, obviamente, para o emprego? Por que você acha que elas escolhem a VL? Eu acho que primeiro a gente está em Florianópolis, que é uma cidade maravilhosa, né? Eles não podem negar que é um lugar muito bom de se viver, né? Mas eu acho que ali a gente tem uma geração de mão de obra extremamente qualificada, que é a Federal, são as universidades que estão lá dentro, a UDESC, a Unisul e outras várias, e nós temos também uma política de crescimento que, poxa, não é qualquer empresa que cresce como a gente cresce, né? E dificilmente aquelas pessoas que se dedicam à empresa, ao crescimento da empresa, não crescem junto, né? Então, na realidade, a gente tem um ritmo de crescimento elevado, e isso acaba cativando as pessoas também, né? E elas sonham um sonho dos donos, né? A gente vê a cada dia a coisa avançando, uma infraestrutura que vai ficando pequena, depois tem que mudar a infraestrutura, é um equipamento, daqui a pouco tem mais outros 3 sendo vendidos, quer dizer, o processo acaba sendo bem rápido, e isso é uma vantagem de empresa pequena, né? Você conseguir mudar o rumo, né, rápido, né, e fazer um bom trabalho para que você tome a direção certa, né? Legal. Essa coisa de crescimento que você estava falando agora, né? A gente está num ano, as pessoas estão um pouco pessimistas, desculpa, o cenário também instável, mas vocês estão projetando crescer 60% esse ano. Vocês saíram de um lugar para ir para um outro 5 vezes maior e construindo uma fábrica, uma sede própria, nova, muito maior provavelmente do que isso. Sim. Como é que você enxerga o mundo hoje? Você está pessimista ou... Olha, eu na realidade, assim, eu entendo que a economia geral do Brasil e tal, ela influencia, obviamente, todas as instituições, né? Agora, eu penso que sempre no problema está também a oportunidade. Sempre na crise é onde você geralmente faz o seu melhor movimento, né? Então, ali na VL, por exemplo, como eu sou fabricante nacional, quando o dólar sobe, eu tenho uma vantagem competitiva perante o meu concorrente, que é tudo importado. Eu tenho uma vantagem de exportação, né? Agora, o que eu acho é o seguinte, quando uma empresa tem uma gestão comercial, principalmente, uma gestão financeira bem feita, ela consegue prever, de certa maneira, o que vai acontecer, né? Se você consegue entender, controlar muito bem o teu pipeline de vendas, consegue mensurar as etapas, taxas de conversão, e você acompanha aquilo efetivamente, você tem controle do seu orçamento, dos seus gastos, né? Você começa a ver que, poxa, aqui não está rendendo a taxa de conversão que devia estar rendendo. Então, quer dizer, daqui a 3 meses, 6 meses, eu vou ter problema de venda. Então, você começa a mensurar esses dados. Então, essa é uma análise bem minuciosa, né? Que aí geram reações, né? Essas reações se diversificam em várias coisas. Você investir em lugares que dão menos risco, você investir numa feira que é uma feira de venda, que vai vender, não numa feira que é só para aparecer imagem, você fazer um tipo de workshop dentro de um cliente teu, que talvez dê um resultado mais rápido e seja mais barato, você, por exemplo, iniciar as exportações. Então, a VL hoje antecipou, na realidade, o processo de exportação. A gente já está vendendo no México, semana que vem eu estou fechando uma parceria com a Alemanha, e aí depois, logo em seguida, vem os Estados Unidos. Então, a gente quer estar pelo menos no México, Estados Unidos e Alemanha, eu digo Europa, né, ainda em 2015. Uhum. O Jorge Paulo ele tem uma frase que é super legal, que ele fala que ele nunca viu nenhuma pessoa pessimista bem-sucedida. Só conhece pessoas bem-sucedidas que são otimistas.
E acho que vale muito esse recado de que não importa, no fundo, o cenário da economia nacional, tem sempre oportunidades geradas por isso, seja aqui dentro ou lá fora, pelo dólar, enfim, por qualquer outra variável macroeconômica. Você começou a falar um pouco de vendas, não param de chegar perguntas de vendas, porque vocês estão crescendo muito, o pessoal quer saber o que vocês fazem para vender tanto. Conta um pouco mais para a gente essa história do planejamento, do pipeline de vendas, como é que vocês dividem o time de vocês internamente? O nosso processo de venda, na realidade, ele vem evoluindo constantemente, ele nunca para, como qualquer outro processo dentro da empresa, né? Esse processo a gente construiu com uma equipe, primeiro, bem qualificada, bem motivada, e a gente separou esse funil de vendas em várias etapas. Um dos grandes segredos, não é segredo, mas um dos grandes pontos, né, de diferenciação é que a gente conseguiu criar um funil que a gente qualifica a oportunidade. Então, antes de eu enviar um vendedor meu caro, engenheiro, que está na rua, e visitar um cliente para vender uma máquina laser, eu trabalho muito em qualificar essa oportunidade. Você qualificar o tamanho da empresa, oportunidade, como é que você qualifica? Eu qualifico ele sabendo com quem que eu estou falando, se ele quem é o decisor ou se não é o decisor. Eu vejo se ele já tem um orçamento planejado para aquisição, se ele já conhece ou se já tem um laser lá dentro. Eu vejo a localidade dele, são várias perguntas que a gente responde e dá uma nota. Essa nota, tendo uma qualificação, passa para uma segunda etapa de filtro. E aí vai indo até ele ser realmente uma oportunidade interessante para o meu vendedor ir lá bater na porta dele. Então, o que a gente faz? A gente qualifica o máximo possível as nossas oportunidades de venda para que os meus vendedores, que são os caras extremamente qualificados, possam ter uma taxa de conversão maior. E a gente mede toda etapa. E esse processo, na realidade, deu tão certo que a gente acabou, atendendo outras empresas para poder ensinar esse processo. Vocês aprenderam com alguém? Ou vocês não, na realidade a gente tinha uma estrutura inicial na empresa, e aí eu contratei um cara responsável por essa etapa, para ele pegar e melhorar aquilo. O nome dele é Theo Orozco, e ele foi fazendo aquilo ficar muito melhor. Obviamente que ele junto com a equipe de vendas, que é o Bruno Guerra, o Otávio e outros caras. Então esse pessoal fez esse fluxo ficar extremamente refinado, ao ponto que a gente até entra no gancho de dar incentivos, né? Do Theo sair da empresa, montar uma outra empresa, eu sou sócio investidor dessa empresa para vender exatamente esse sistema, que hoje é Exact Sales, uma empresa avaliada aí, tem 6 meses e já está avaliada em mais de 10 milhões de reais. Né? Legal. Então, eu acho que essa é uma dica super legal, Rafa, porque formar uma máquina de vendas é um dos desafios mais difíceis, né? Uma das coisas mais complicadas na vida de um empreendedor. Porque o negócio começa a crescer, ele tem que, aquela história de bater escanteio e cabecear ao mesmo tempo. Então ele não consegue vender porque ele tem que estar entregando. Né? Tem um livro que chama Predictable Revenue, que eu acho que é super legal para qualquer pessoa que estiver assistindo a gente buscar, porque fala muito desse modelo. Quem que é o Aaron Ross? O Aaron Ross, esse cara mesmo. O nosso método ele é bem em cima do método do Aaron Ross também. É exatamente isso que o Rafa está contando para a gente. Eu acho que vale a pena, porque boa parte da explicação da Velha está crescendo tanto é esse modelo que vocês encontraram. Na verdade, o que a gente fez, inclusive eu fui na palestra do Aaron Ross, a gente fez aquilo lá do nosso jeito. Na verdade, não é que... Eu não estou dizendo que a gente é melhor que o Aaron Ross. Eu estou dizendo que a gente adaptou esse modelo ao modelo no Brasil, para uma empresa que lida B2B. Né? Então, esse modelo é um modelo que tem funcionado muito bem. Ele não é exclusivamente, obviamente, a razão da empresa ter dado tanto certo, mas, com certeza, se não fosse por isso, a gente não estaria onde está. Né? Então, para quem quiser mais informação, é exactsales.com.br, a página. Legal. Acho que super dica todo o pessoal pegar. Continuam chegando aqui as perguntas. E eu queria entrar um pouco nessa linha de produto. Vocês estão competindo em tecnologia, mercado dominado aí por grandes empresas, né? Seus concorrentes faturam alguns bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. 2 bilhões de dólares. Para cima. Uma turma muito grande. Sim. E a primeira coisa, quando fala uma empresa de tecnologia laser no Brasil, o pessoal torce o nariz, né? Não é possível que esses caras façam tão bem quanto os alemães, os americanos. Como é que vocês encaram isso dentro da Velha? Como é que é a mentalidade de vocês de, vamos fazer um melhor produto, vamos ganhar dos caras lá fora? Como é que vocês encaram?
Eu acho que o Brasil ele tem várias coisas boas no Brasil, obviamente, mas uma das coisas ruins é porque o brasileiro ele acha, ele tem uma síndrome de que ele é pior. Complexo de vira-lata. É complexo de vira-lata. Ele acha que ele é pior do que os outros, né? E eu acho que nesse ponto, quando eu fui para a Alemanha, eu aprendi que o brasileiro tem grandes vantagens. O alemão é um cara extremamente técnico, é um cara muito inteligente, eles são muito bem formados, mas eles são, obviamente, o brasileiro ele tem mais jogo de cintura. Ele sabe contornar os problemas, ele é meio MacGyver, né? Na engenharia a gente fala isso. Então isso é muito bom porque trabalhando com eles, trabalhando com outras pessoas do mundo inteiro que estão lá também, você acaba entendendo que você não perde absolutamente nada em questão de desenvolvimento e tal. O que falta, na realidade, é incentivos para isso no Brasil, né? Então, de vários aspectos, daí é outro assunto, né? Mas eu acho que nessa questão a gente desenvolveu, na realidade, um produto extremamente robusto para o mercado nacional. Ele hoje está em final de linha de produção das maiores empresas do Brasil. Todos os carros produzidos no Brasil praticamente têm nosso equipamento. Existem várias outras clientes que hoje estão, obviamente, trocando os equipamentos importados por vários nacionais. Nós já somos líderes nacionais no nosso campo de atuação. E estamos exportando máquinas agora, né? Só para você ter uma ideia, o Fraunhofer, lá da Alemanha, está adquirindo uma máquina nossa agora. A cria dominando o criador, né? Então, nesse ponto, a gente tem várias inovações mundiais, né? Inclusive, deve estar me escutando aqui o Célio, da Whirlpool, né, de São Paulo. Ele falou que ia escutar. A gente desenvolveu um equipamento para a Whirlpool, junto com a ajuda do Célio, que é um equipamento fantástico. Esse equipamento ele é único no mundo. Ele teve um aumento de produtividade, redução de custo exemplar lá dentro, né? E é o único no mundo. Só existe essa máquina para fazer todos os fogões da Braskem Teleconsul, né? Então, esses são exemplos, a gente competiu com o mundo inteiro, né? Então, são exemplos de que a nossa tecnologia a gente não perde para ninguém, muito pelo contrário, eles falam assim para mim, pô, e se os caras vierem aqui te incomodar? Aí eu falo assim, pô, e se eu for lá incomodar eles, né? E é isso que eu vou fazer. Eu acho demais essa mentalidade, porque falta muito mesmo. A gente convive com empreendedores no dia a dia, vem muito, não, o mercado americano é muito competitivo, é muito difícil, os empreendedores querendo cada vez mais barreiras protecionistas, né, para proteger o mercado interno. E eu acho que é super importante essa dica você falou no começo da nossa conversa, né, de olhar quem são os melhores do mundo, vou lá, vou aprender com esse cara e vou fazer melhor do que o próprio Jorge, o Beto, o Marcelo, eles têm muita essa filosofia, né, de você, eles brincam que é copiar melhorando, né, e eu acho que isso também tem um traço na história com certeza, que fala disso. Tem que ser ousado, a gente fala tem que ter sagacidade, tem que ter sangue no olho. Acho que o pessoal fica muito, mas e se, né? Os professores lá fora do país são muito mais respeitados que os nossos professores. Um professor do Brasil, que vai para fora, ele é mais respeitado lá fora do que no Brasil, né? Então, se você pegar um professor da tua faculdade e pedir para ele te indicar para alguém lá fora, com certeza alguém vai te responder, né? Então, isso é uma coisa que o pessoal não usa muito, né? Aproveita enquanto está estudando para poder fazer acontecer. Atrás mesmo. O pessoal está perguntando muito aqui sobre erros. Você contando a história e tal, parece que a trajetória é assim, né? Linear. Quando, na verdade, ela é cheia de altos e baixos. É uma montanha-russa. Quais foram, talvez, assim, um ou dois maiores momentos difíceis que vocês tiveram na empresa, os maiores erros que vocês cometeram? O pessoal está pedindo para você dividir também o que deu errado e o que vocês aprenderam com isso. Tem vários tipos de erro, né? De gestão, erros com pessoas, erros de produto. Um exemplo de erro de produto, por exemplo, né? Quando a gente começou a empresa, a gente fez uma estrutura metálica toda soldada, né? Então, quando um cliente queria comprar uma máquina minha, ele sempre queria uma coisinha diferente. Aí eu tinha que fazer uma máquina, aí eu e o Gabriel lá quebrando a cabeça porque o cara queria fazer uma coisinha diferente, projetava outra máquina, aí projetava outra máquina, então era sempre um projeto diferente do outro. Eu não conseguia, junto com o meu irmão, dar escalabilidade para a empresa, né? Então, a gente aprendeu a duras custas, que o interessante do primeiro protótipo, o primeiro modelo do produto, é ele ser flexível, ele ser modular de preferência, né? Então, hoje toda a nossa linha é modular, né? Buscar inspiração no Lego para... Exatamente, tem que ser um Lego, né? Porque se você não conhece muito bem o mercado que você está vendendo, e isso é um ponto muito importante, né? Você vai acabar levando surra por causa disso, né? Então, para você ter um produto flexível, ele tem que estar com uma engenharia, ele tem que estar projetado para você poder fazer leves modificações de forma fácil e barata, né? Então, a gente criou uma máquina que tem um design registrado,
que ela é mundial, inclusive, que ela é toda ajustável, né? Isso é um erro que a gente sofreu durante mais de um ano para tentar resolver esse problema, mas graças a Deus no final daquele ano estava tudo certo. Aprenderam bastante. Aprendemos bastante na porrada. E você falou que vocês aprenderam muito também com gente, com... Quais foram os maiores aprendizados de gestão na linha de frente da operação? Olha, eu sou engenheiro, o pessoal fala, bom, engenheiro é bom de matemática, né? Mas na parte financeira, por exemplo, eu era, e ainda continuo tendo muito que aprender, mas um zero à esquerda, né? Quer dizer, uma coisa é você saber cálculo integral, né? Uma coisa é você saber engenharia, que você tem lá, cálculo do laser, né? Uma coisa é você saber destrinchar uma DRE, saber o que é o tal do EBITDA e tudo mais, né? Então, essa foi uma parte que eu ainda estou levando muita porrada, né? Eu tenho que aprender bastante sobre isso ainda, mas é uma área que eu acabei tendo que dominar com o tempo para entender como que se vende a empresa para o investidor, como é que você discute metas, como é que você acompanha o andamento da empresa de uma forma saudável. Porque a empresa ela tem que dar lucro, né? Vocês não devem trabalhar numa empresa que não fala que o objetivo dela é ter lucro, né? Você tem que trabalhar numa empresa que dá lucro. E para ter lucro, você tem que ter o controle financeiro da empresa, né? Então, isso é uma questão que eu tive que aprender muito e sofri bastante para entender os números, né? Outra questão de gestão é você saber confiar nas pessoas, né? É você conseguir dar atenção para as pessoas que estão do teu lado e, ao mesmo tempo, ter que resolver um monte de pepino que só você consegue resolver. Quer dizer, saber lidar com essa questão e você saber conversar, você saber lidar com os problemas, e não só problemas profissionais, mas problemas pessoais. As pessoas são pessoas comuns, como eu e você, que tem uma família, que tem uma casa, que tem o cuidado do cachorro. Então, como é que você vai conseguir dar atenção para aquela pessoa? Então, eu, na verdade, costumo, junto com a minha equipe, separar em 3 tipos de pessoa. Pessoa A, B e C, né? As pessoas A são mais ou menos aquelas 20% que são os top. Aqueles caras são aqueles caras que eu vou me concentrar em levar eles para cima. Não pode perder de jeito nenhum. Não posso perder esses caras de jeito nenhum. São os caras que eu estou me esforçando cada vez mais, criando planos para poder incentivar esse pessoal e tal. Os outros são os 70%, que é a fatia do meio. Essa fatia do meio, eu tenho uma observação mais por cima desse pessoal, né? É o pessoal que você olha, quando uma empresa pequena é mais fácil, né? Você olha esse pessoal, dá uma atenção para eles, e vai acompanhando esse pessoal para tentar trazer ele para os 20%. E depois tem aqueles 10% do final, que é aquele pessoal que provavelmente vai sair da empresa, né? Você tem que acabar renovando o corpo, não absorveu a cultura, ele não está no ritmo, e ele provavelmente, cedo ou tarde, vai acabar saindo, né? Então, eu acho que você em casa que está olhando o webinar tem que se perguntar, né? Se você trabalhar numa empresa, qual das 3 classificações você quer ser? Você quer ser um cara A, um cara B ou um cara C? E isso só depende de você, né? Legal. O pessoal está perguntando coisas bem específicas, principalmente nessa linha de aprendizados com erros, com dificuldades. Então, por exemplo, como é que é uma empresa pequena negociar com a Whirlpool, com a empresa da indústria automobilística? TRW, Mali, exatamente. Quais são as principais dificuldades que vocês sentem até hoje? Uhum. E o que vocês mais aprenderam nessa negociação de forças um pouco desiguais? Eu acho que nessa hora o meu irmão deve estar olhando isso, começando a rir em casa, porque uma coisa muito importante que a gente teve desde o início da empresa é que a gente tem uma advogada, né? Desde o início da empresa com a gente lá, né? Inclusive ela é mulher do meu irmão, né? Então, a Luíse, a gente chama ela de oráculo na Velha. Tudo que tem na Velha, ela sabe, né? E isso foi muito bom, porque toda vez que a gente negocia com uma empresa grande, você tem que estar preparado para isso. Porque uma coisa é você ter um produto. Uma coisa é você ter um produto, está nas normas que o mercado exige, você tem os manuais da máquina, você tem uma equipe técnica para dar assistência técnica, você tem uma equipe de acompanhamento para dar o pós-venda. Como é que você faz para juntar tudo isso e ainda compilar tudo isso num contrato que vai te ajudar a não ter problema, né? Então, na realidade, a gente tem toda a proposta comercial, tem condições gerais de fornecimento. Isso ali só falta pintar de ouro e colocar na parede da Velha, porque aquilo lá, ele evita realmente muito problema. E aquilo lá é uma soma de erros e acertos que a gente foi acumulando durante esses últimos 6 anos, né? Então, isso é uma coisa muito importante aí para lidar com grandes empresas. Você tem que parecer
grande, você tem que parecer responsável e ser responsável. Ter um produto robusto, uma equipe preparada e estar preparado também no contrato, porque não existe nada que foi falado. Tudo tem que estar escrito. Tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar combinado. O combinado é barato, não combinado sai bem caro. Legal. E nessa linha de decisões difíceis que vocês tiveram que tomar, quando vocês captaram um fundo, certo. Como é que vocês decidiram quantos por cento vocês iam abrir da empresa, a que valor, como é que foi essa história toda? Isso foi bem no início da empresa, né? Naquela época a gente tinha vendido poucas máquinas, a gente tinha vendido quase nada, sei lá, umas 4, 7 máquinas, eu não lembro direito. Então, na realidade, o Createc, nesse ponto, como outros fundos de capital seed, né, no Brasil, os anjos, né, que também existem, eles fazem um papel muito importante, né, que eles pegam aquele pessoal que tem uma ideia, que já começou talvez a mostrar um pouquinho da sua competência e faz esse cara sair numa velocidade um pouco mais alta, né. Então, naquela época, a gente, obviamente, que eles investiram foi na minha pessoa e na pessoa do meu irmão. Acreditaram eles acreditaram na gente. Eles não tinham como acreditar na empresa, porque a empresa não tinha nem número, nem infraestrutura, não tinha resultado financeiro histórico de banco, não tinha nada disso, né? Então, na realidade, o investidor, ele, obviamente, que ele assume um risco nesse ponto para investir naquele cara que ele acredita. Então, ele vai investir, você que estiver pensando em buscar investidor para iniciar a tua empresa, lembre-se que ele vai investir em você, ele não vai investir provavelmente na tua empresa. Então, você tem que vender o sonho grande teu, mas você tem que ter o perfil do empreendedor que ele quer comprar, que ele quer ser sócio, né? Naquele estágio, eles fizeram uma avaliação, a gente considerou se essa avaliação era uma avaliação relevante e motivante para nós, e acabamos aceitando. Né? Graças a Deus deu tudo certo. Legal. Tem algumas pessoas aqui indo numa linha mais ou menos... Você tem uma indústria, né? Uma empresa de tecnologia para a indústria e você é uma indústria. Certo. Quais são as principais dificuldades que vocês têm com relação a tributos? E quais as principais dificuldades que vocês têm com relação às leis trabalhistas? E como é que vocês conseguem conciliar essas duas frentes, fazendo tudo direitinho e ao mesmo tempo crescendo? As pessoas falam, pô, não é possível, né? O pessoal fica realmente impressionado porque, na realidade, a gente não é só a empresa que tem a maior taxa de crescimento do Brasil, a gente é a empresa que tem a maior taxa de crescimento do Brasil no setor de máquinas e equipamentos, né? Que é um dos setores mais difíceis, né? Mais difíceis, que acabou decrescendo, né? Se a gente acompanha a Câmara da ABIMAC, na qual eu participo, junto com a minha equipe, Associação Brasileira de Máquinas e Ferramentas, de máquinas, né? Tem um núcleo lá dentro que é de máquinas e ferramentas, na qual eu participo, tem outro de robótica, que a gente também participa. Então, lá são discutidos vários aspectos da economia, e se a gente acompanhar os números, realmente o mercado está muito difícil, ainda mais agora com o aumento de energia, falta de água, aumento do combustível, isso acaba limitando a competitividade da indústria, que acaba inevitavelmente refletindo nos fabricantes de máquinas, né? Então isso, como eu te falei, acelerou o nosso processo de exportação, porque o dólar subiu, a gente fica mais competitivo lá fora, e isso na realidade assim, mas por outro lado, né, agora eu gostaria de dar a contramão disso aí também, tem muita gente que só fica focada na economia, só fica focado nos incentivos que o país dá para a empresa, como o ex-tarifário, que a gente também tirou o ex-tarifário, quer dizer, trabalhou tem o Finame, cartão BNDES do banco, tudo, mas a empresa não se mantém com isso. Eu acho que é um estado semelhante a quando a gente estava no início da empresa. Ninguém vive de editais, ninguém vive de incentivos de editais. Você tem que emitir nota fiscal. Se não emitir nota fiscal, você não sobrevive, né? Agora o momento é o seguinte, ninguém não pode depender da política de economia do Brasil para poder ser competitivo. Você tem que estar sempre investindo em inovação. Se você não investir em inovação, não investir no teu comercial, na tua equipe, em fazer a tua empresa ser competitiva internacionalmente, você vai acabar tendo grandes problemas. Então, o que a gente trabalha na VL é que sempre com uma visão de ser competitivo mundialmente, né? Como é que a nossa máquina vai competir de frente em questão de tecnologia com qualquer player do mundo? Como é que a gente primeiro fica atualizado dessas novas tecnologias? Então, a gente tem parcerias com entidades nos Estados Unidos, na Ásia, na Europa, e eu constantemente estou indo para lá também para visitar. Inclusive, dia 17 agora eu estou lá. Então, quer dizer, são vários aspectos que acabam fazendo com que... Olhando o que está acontecendo ao redor, tentando se diferenciar, ser
melhor, ser único? Uma coisa, para quem quer investir em inovação, existem várias oportunidades. Por exemplo, o Senai, agora que está no Brasil, com os institutos de inovação, existem várias oportunidades de projeto para desenvolvimento de pesquisa e de projeto aplicado. Isso, inclusive, a gente tem com um projeto com eles bem interessante, e agora com a Petrobras também. Quer dizer, existem várias oportunidades que surgem que você tem que aproveitar. Agora, isso tem que ser base complementar do teu planejamento estratégico, né? Você tem que ter como regra da tua empresa sempre estar buscando ser melhor, mais eficiente, mais competitivo. E, Rafa, várias perguntas também vêm na linha de como é que vocês inovam. Com certeza não é ficando no escritório de terno e gravata, né? Indo para a fábrica, colocando a mão na graxa. Como é que é o processo de vocês de descoberta, de enxergar problemas nas linhas de produção, de pensar em máquinas? Então, a gente tem uma metodologia na empresa que funciona muito bem na realidade, né? Bom, primeiro a gente tem uma equipe de assistência técnica, que tem que tem uma regra, vamos dizer, tem uma norma, né, de que eles qualificam e quantificam todo tipo de problema que o meu cliente tem. Então, toda vez que dá um problema no cliente, ele vai lá e anota, problema X, cliente tal data, tal frequência. E vai anotando isso. Toda semana, na realidade, é apresentado um relatório. Todo mês eu recebo na minha mesa um relatório do Gabriel, que é o diretor de industrial, de todos os erros que aconteceu. Isso é levado para projeto, para fazer uma reengenharia, quer dizer, mudar talvez um projeto que esteja tendo problema. Também tem uma equipe de pós-venda. Toda vez que um cliente meu recebe uma assistência técnica, alguém da minha pós-venda liga para ele e pergunta, você foi bem atendido? Ele foi pontual? Ele resolveu realmente o teu problema? Preocupação no detalhe. No detalhe, porque no detalhe que está o negócio. Por exemplo, nós temos um café da manhã com o operador, né? Inclusive está sendo ampliado esse ano. E os workshops de inovação. A gente tem um processo na qual a gente convida aquele cara que está mexendo na máquina para poder conversar com a gente. Ele é provavelmente a pessoa que mais entende do que a máquina precisa ou não precisa. Não é o diretor que comprou a máquina, não é o compras, não é esse pessoal entende dos números. Mas o operador do cliente. O operador do cliente, que está botando a mão na massa da minha máquina, esse cara sabe se a minha máquina tem que ter um botãozinho mais para o lado, um botãozinho mais para o outro, e se a máquina está certa, né? Essa é uma questão. Você acompanhar esse e inúmeros outros projetos que nós temos aí na empresa para deixar a empresa mais eficiente e melhor, é o que faz a gente sempre trabalhar com inovação. O outro ponto é que o Gabriel, que, vamos dizer, eu acredito que seja uma das pessoas que eu conheço mais inovadoras, né, que eu imagino. Escolheu bem o sócio. Eu escolhi muito bem o sócio. O Gabriel, ele é um cara muito criativo, sempre foi, e ele está sempre muito antenado. Ele sempre está fuçando tudo na internet, ele está sempre recebendo notícia e buscando, e ele é aquela pessoa que na empresa hoje, todos os grandes projetos nossos, foi um estalo da cabeça dele. Falou, puta, vamos fazer isso. E aí a gente começa lá e eu ajudo a executar aquele projeto, né? Então, é uma mistura de vários fatores aí. Essa coisa de ouvir as pessoas, de estar mais próximo da operação, estão vindo algumas perguntas bem específicas sobre os incentivos às pessoas. Certo. Como é que funciona hoje? Vocês já têm remuneração variável, participação nos lucros? Como é que vocês estão? Como que vocês enxergam esse tema? Certo. A maturidade da empresa para acontecer? Quando vocês acham que vocês vão... A questão de participação de lucros ou stock options, isso é um processo que a empresa precisa estar numa maturidade certa para poder seguir esse rumo, né? Hoje a gente não tem isso implementado na nossa equipe, mas é um plano de 2015 agora, né? Na realidade, no início da empresa, você realmente investe tudo que você tem. Então, se você pegar os 5 primeiros anos da empresa, você tem, na realidade, todo o teu lucro você está reinvestindo na empresa, né? Mas o que as pessoas querem é motivação, e esse plano tem que existir. Então, a gente está criando isso agora em 2015 para a equipe da empresa velha. Ainda está uma estruturação sendo planejada, porque uma vez feito isso, obviamente tem que falar com os sindicatos e tal, é difícil mudar, né? Então é interessante que você tenha um bom aconselhamento, Jorge Paulo Leman, ou de alguém que fez isso muito bem feito, para você não ter que refazer, né? Então, o que aconselho às empresas que pensam nisso converse com quem tem experiência, olhe o momento certo de implementar isso, porque antes de você fazer esse tipo de movimento, existem outras maneiras de você incentivar o pessoal. Desde muito obrigado, você fez um excelente trabalho, né, que você elogiar e dar o feedback positivo, você dá o feedback negativo, porque a pessoa gosta de saber... Ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Isso, claro, você tem que falar para ela o que ela não é boa,
porque você quer que ela melhore, mas obviamente que a comunicação tem que ser uma comunicação construtiva, né? Você não pode perder o respeito, né? Então esse feedback de tanto de querer trazer ele para cima, como de motivar ele é muito importante. E obviamente que o monetário, né? O capital, você tem uma bonificação ele por resultado, seja lá na produção, no estoquista, até o pessoal do comercial com metas elevadas e a super meta, né? Como é que você faz isso? Né? Sabe que tem um mentor da Endeavor que tem uma frase que eu achei genial. Ele chama Pedro Janot, ele foi presidente da Azul, presidente da Zara. Ele fala assim, não, tocar uma empresa é uma coisa muito simples. Você precisa cuidar muito bem das pessoas que trabalham na tua empresa. Essas pessoas elas vão se sentir gratas, vão cuidar muito bem do seu cliente. O seu cliente vai ficar muito feliz e vai recompensar você cada vez mais comprando. Isso é um ciclo que não acaba. E quantos empreendedores, né, quantos executivos que a gente vê que não fazem esse arroz e feijão, não tratam bem as pessoas, não ajudam elas a se desenvolver. Exatamente. Esse é um ponto que, na realidade, a gente ali na Veli está apenas arranhando, né? A gente tem muito o que fazer, a gente está bem no princípio dessa etapa, né? E a gente está agora aprendendo como é que se faz, né? As consultorias, as mentorias, né, que a Endeavor faz com a gente, ajuda muito a desenvolver isso, né? Fazer isso de maneira certa, né? Que você tomar atitude no momento errado também é bem prejudicial, né? Com certeza. E indo nessa linha de foco, né, nos primeiros 5 anos, você põe tudo na companhia, enfim, vocês chegaram a perder o foco em algum momento do crescimento? Qual a importância que você hoje dá para, por exemplo, por que você escolheu marcação e microzinagem no começo? Sabe? Por que vocês resolveram focar nisso e não fazer tudo? Como é que foi o processo de decisão? Esse é um duelo constante do empreendedor, né? Porque o empreendedor, ele é empreendedor, ele quer fazer mais, ele é criativo, ele quer pegar as ideias, quer avançar. Ele é o responsável por estar correndo e ter uma galera atrás, né, ajudando ele a guiar. Então, eu acho que isso é um duelo constante, isso não acaba, né? Quando eu voltei da Alemanha, quando eu fiz aquela feira lá, eu não fiz uma feira de marcação a laser, eu fiz uma feira de tudo que vocês imaginam de laser. Era laser para têmpera, era laser para solda, era laser para corte, para marcação, era tudo. O primeiro cliente que chegou era o de marcação, eu agarrei esse cliente e fui para frente. A minha especialização é do meu irmão, são lasers de alta potência, lasers que é um processo de corte, solda laser, tratamento térmico. São equipamentos mais caros, que era difícil de começar a fazer isso no início da empresa. Era um capital muito intensivo, né, no início. Então a gente começou com o que era mais barato, né? Uma máquina que não é barata, ela custa em média 130 mil reais. Quer dizer, você tem que ter dentro do nicho que eu estava trabalhando, era um dos mais baratos, né, para começar. Mas obviamente que, como eu te falei, era a ponta do iceberg. A gente criou um plano para poder crescer e chegar onde a gente queria chegar, né? Então, constantemente a gente é abordado por empresas que querem ser sócias da gente, que eu seja sócio dele como pessoa física, né? Junto com o meu irmão, com oportunidades de mercado, novas máquinas. É difícil falar não para... É muito difícil falar não. Mas é necessário. Né? É muito necessário. Mas isso dói. Para o empreendedor falar não, dói demais, sabe? Isso é uma coisa que tem que saber falar, tem que saber falar não. A gente vê muito isso também. Não, todos os empreendedores são assim. A gente está chegando na nossa reta final. Eu queria, antes de encerrar, pedir para você, quem que você recomenda, quem são seus ídolos, as pessoas que você mais admira, quais os livros que você tem de cabeceira, o que você recomenda para as pessoas lerem para aprenderem ou para se inspirarem? Bom, eu acho que, na realidade, ídolo, primeiro são os meus pais, né? Acho que tem muita coisa que a gente não aprende no livro, né? Aprende no dia a dia, né? Agora, O Sonho Grande, do Jorge Paulo Lemann, do pessoal, da história do pessoal, é um livro excelente. Eu acho que eu li um livro muito interessante, que é O Segredo das Mentes Milionárias, que ele faz que você prepare a sua mente para poder aceitar aquilo que está à tua disposição. Eu acho que isso é muito importante. Não é nada de autoajuda, nem mantra nenhum. Na realidade, eu acredito que você tem que estar preparado com a tua cabeça para as oportunidades. Meu pai me ensinou uma coisa muito importante, desde que eu era pequeno, junto com o Gabriel. Ele falou assim, nesse momento que você está sentado aí na tua casa, existem 1 milhão de oportunidades de te deixar bilionário. Literalmente bilionário. Só que a gente não está enxergando nesse momento. Ou a oportunidade está na tua frente e só falta você começar. Então, eu acho que se isso não fosse verdade, não teria inventado o velcro, não teria inventado o clips, não teria, quer dizer, coisas simplérrimas e que tem um sucesso que tem, né?
Então, eu acho que o que a gente tem que tem que fazer é estudar, absorver o máximo de conhecimento, falar com bastante pessoas, para a gente estar com a mente preparada. Mente preparada para poder receber aquilo que está à tua disposição. Legal. E vou aproveitar o gancho da dica do segredo, como é que é? Segredamente Milionário? Isso. Fazer o merchan da Esse Endeavor. é um excelente livro também. Vai que dá. Também. O Rafael vai estar na próxima edição. Ainda Esse é muito bom também. Não deu tempo de estar nessa daqui. Devia ter espiado aqui que eu ia falar desse. São 10 histórias de empreendedores Endeavor, um dos livros mais vendidos de negócio no passado, aqui no Brasil. Acho que vale a pena todo mundo olhar uma série de histórias inéditas que ainda ninguém viu no portal. Vale a pena. Para a gente fechar, Rafa, todo empreendedor, enfim, toda pessoa que vem aqui na Endeavor tem que terminar respondendo uma frase, que é completar uma frase, na verdade. Empreender 3 pontinhos. Então eu te pergunto, empreender Empreender assumir riscos com responsabilidade para atingir o teu sonho que te faz levantar todo dia da cama. Legal. Bom, então com essa frase mega inspiradora, a gente termina por aqui. Maravilha. Valeu, Rafa, brigadão. Valeu. Prazer estar aqui contigo. Pessoal, valeu, boa sorte pro pessoal que está querendo montar uma nova empresa. E a gente se vê num próximo webinar aí da Endeavor. Valeu, gente. Valeu. Abração, tchau. Valeu.